assim me sentindo assim não muito bem, mas agora eu estou me sentindo assim um pouco melhor, um pouco mais animado assim com os meus projetos. O Parece que eu vou conseguir fazer alguns projetos que eu estava querendo. Eu estou querendo assim para o próximo semestre fazer um projeto, um curso com um método diferente, né, com o método Logos. E aí parece que vai acontecer mesmo. Mas eu só não tenho certeza se eu vou conseguir fazer 2 semestres ou só um semestre. Parece que vai ser que a melhor opção vai ser a gente fazer só um semestre com esse método Logos. E aí a gente começaria, né? A gente só voltaria para o Atenase no, no ano que vem. Vocês estão entendendo? Sim. Vocês aqui que estão no grego 2, né? Aqui esse curso é o grego 2, né? É a introdução ao grego. E aí a gente vai tentar chegar até o capítulo 10 do método Atenas de, e aí vocês vão concluir, quem concluir e fizer a outra prova que eu devo fazer ali até outubro, né? Por ali mais ou menos, não vai ser até outubro, vai ser antes, né? Mas deve receber o certificado de, de 2 semestres de introdução ao grego clássico. Vocês estão entendendo como vai ser? Então, se vocês têm um método aí em inglês, né? Podem continuar estudando sozinhos até o capítulo 10 ou mais. Tem assim as traduções que eu disponibilizei para vocês aí em português. Se você não tem as traduções, tente procurar lá no Google Classroom para ver se você encontra as traduções. E se você, por acaso, entrou não sabe direito como é que acessa o Google Classroom, tente me falar comigo no WhatsApp para que eu possa explicar para você como é que você faz para acessar o material lá no Google Classroom. Tudo bem? Mas na aula de hoje eu vou tentar mostrar, né, algumas coisas. Como é que vocês estão? Você, João, pode abrir a câmera? Eu? Você está com a câmera ligada, mas o Gilson e o João Pedro não ligaram a câmera. O Gilson e o João Pedro não podem ligar a câmera um pouquinho? Boa noite, João. Tudo bem? Como é que você está? Bom lhe ver. Dá um oi aí para mim. E o Gilson? Gilson, pode ligar um Boa pouquinho a noite. câmera? Só para poder marcar a sua presença? Eu ouvi você falando, João Pedro, tudo bem? Pode ligar o microfone de novo, mais um pouco? Tudo bem, professor, tudo bem. Como é que você está, João? Estou bem, tentando acompanhar aí o passo a passo. Como eu chego do trabalho quase agora, aí eu tento, às vezes, quando dá, eu procuro assistir às aulas de uma forma mais correta, tentando acompanhar aí. Você é da turma da Dalgisa ou não? Sim, sim. Mas você é do mesmo seminário que ela? Como é? Me fale. Sim, sim, somos do mesmo tempo. Era do grego 1, né? O primeiro semestre, agora estamos no segundo. Eu passei, acho que se não me engano, umas 2 aulas, acho que 3, sem poder nem assistir. Aí eu retornei, se não me engano, aula passada, tá com 2 semanas que eu retornei. Sim, Tive um então, pouco de dificuldade. hoje eu vou começar a aula mostrando um material que eu não sei se você conhece. Você conhecia esse material? Ele se chama The Apostolic Bible. Tá vendo? É The Apostolic Bible Polyglot. Já tinha visto? Não, professor, esse ainda não.
E você, João Batista, você já conhecia esse material de Apostolic Bible Polyglot? Não, não. Mas assim, o que parece ser? Bom, pelo que eu estou vendo ali falando de Gênesis, eu acho que é relacionado à Bíblia. Sim, sim, relacionado à Bíblia. Mas especificamente o que é? A criação, Não, o início. ali tem um título, né? Um título. É, tem o título, né? Mas Gênesis seria o que? O início? Sim, sim, mas o especificamente o que é que eu estou mostrando aí na tela? Consegui. Ah, que bom, Viviane. Tudo bem? Tudo bom. Deixa eu só ficar a porta aqui. Sim. Gilson saiu um pouquinho e voltou. Tá tudo bem, Gilson? Oi, Viviane. Olá, professor. Vendo minha cara. Enquanto a internet não der trabalho, eu vou ficar com a câmera ligada. Não, mas hoje eu queria que vocês ficassem com a câmera ligada só um pouquinho, quem pudesse, tá bom? Eu queria interagir, Uhum. eu queria interagir um pouquinho mais com vocês. Normalmente eu não faço muito isso, mas é que eu estava fazendo um curso de comunicação e aí eu vi lá nesse curso, eu vi umas coisas, eu li umas coisas que eram meio óbvias, mas que eu às vezes não sigo, tá entendendo? Por exemplo, nesta videoconferência, né? Se eu não puder olhar para o rosto de vocês para poder saber como é que está sendo a reação de vocês ao que eu estou falando, fica muito difícil de eu conseguir saber se a aula está sendo proveitosa ou não. Entende? Se vocês todos ficarem com as câmeras desligadas o tempo todo, fica difícil a gente interagir através dessa videoconferência. Entende o que eu quero dizer? Entendo, professor. Entendo sim. Eu só preciso de um feedback. Sim, eu preciso. E também eu também preciso de uma participação mais ativa de todos vocês. Compreendem? Uhum. Ao ligar a Entendo. câmera e o microfone, já é numa videoconferência é o que você pode, é o máximo de interação que vocês podem me dar, né? Por exemplo, o Gilson disse que com o microfone não está funcionando, a câmera não está funcionando. Aí ele mandou uma mensagem. Eu estava comentando esse material aqui, Viviane, que eu estou começando a aula Uhum. com esse material aqui. Eu não tinha mostrado ainda esse material para vocês aqui ainda. O nome desse material aqui é The Apostolic Bible Polyglot. Você já tinha ouvido falar? Não, não. Nunca tinha visto na internet, no YouTube. Não, eu conheço alguns sites que você coloca, digamos assim, eu quero Mateus 12, 13. Aí você bota lá o versículo, o capítulo, o livro, e ele vai lhe dar o original em grego e a tradução. Sim, mas aqui não é um Mas site, né? Você consegue ver o que é? é um livro, dá para ver até a referência na parte superior direita, esquerda, mas não, livro mesmo eu não sabia que existia, não. Isso. Aí ele é como. Quantas páginas ele tem? 2090? Isso, 2090. Aí, qual é a referência dele? Ele é um livro de qual ano? Livro de 2006, primeira edição. Isso. Qual é o nome do. Não é bem um autor, é um editor. Qual é o nome do editor?
Então, provavelmente esse nome é em como é que se diz? Em Dutch, em holandês, mas lá vai eu. Charles van der Poel. Tá perfeito. Tá perfeito. Ninguém queria que você dissesse melhor do que isso, não, viu? Aí, o que é que o Charles. Vamos chamar ele de Vanderpool ou vamos chamar ele de Charles? Como é que vocês acham que a gente deve chamar ele? A gente é brasileiro, né? Então a gente chama pelo primeiro nome. Charles. O que o Charles fez? Vamos tentar entender o que foi que o Charles fez. Porque o Charles fez alguma coisa. Fez um trabalhão. Não foi fácil, não, o que o Charles fez. O que foi que ele fez aí? Ele organizou a tradução, né? O texto, alguma versão textual da Gênesis aqui. Aí ele fez a tradução embaixo. Esses números em cima são, eu acho, pela maneira que eles estão escritos, são referentes a textos. Ou então referentes a... São... como é que é... Que as pessoas que fazem arquivologia, que elas separam os conteúdos via categorias assim numeradas. Eu me esqueci o nome da palavra agora. Mas ou é referência textual ou é referência por palavra dentro de outro arquivo. Sim, isso você está muito certo sobre isso, é isso mesmo. Mas os outros, vocês outros três, que números são esses que vocês acham? Que números são esses? O que significam esses números? Para eu saber se vocês já ouviram falar desses números. Vocês três aí, o João Batista, o João Pedro e o Gilson. Algum de vocês três tem uma suspeita? Que números são esses? Tem um livro e tem uma Bíblia também. Eu me esqueci. É Strong. Que ele traz essas referências bíblicas e trazendo para o original, no caso o grego e o hebraico, e ele dá essas numerações que é para você procurar a palavra, o significado, a origem, a raiz. Eu não sei se é relacionado a isso. É exatamente isso. Explica, você tem essa Bíblia? Ou Não, não. Só tem assim online, que você já viu? Eu tinha uma Bíblia, só que ela não era totalmente, ela dava só apenas algumas referências. Como era o nome dela? Eu vou ver se eu encontro ela aqui. Pegue aí para a gente poder bater aqui umas coisas. Então João Batista foi pegar ali uma Bíblia. Então, olha, Viviane, o Gilson disse que ele tem a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é muito boa, mas não é a Bíblia que o João Batista estava falando. Boa noite, Josué. Boa noite, professor. Tudo bem? Você está podendo ligar a câmera um pouquinho? Não? Se não tiver, não tem problema. Oi. Eu fui pegar também, professor, que eu tenho a tradução nova da CNBB. Não tão nova assim, mas é mais recente da CNBB. Que não é a pastoral nem nada, é uma comentada, né? Eu estou comparando aqui o texto, é um pouquinho diferente, né? A tradução que ele bota aí da tradução que eu estou aqui com ela em mãos. Sim. Eu vou pegar ali um negócio aqui para explicar para vocês o que é isso aí. Sim, isso aí ele não vai ser idêntico a da CNBB, né? Uhum.
Mas só para comparar, você pode ler para mim a tradução da CNBB, o primeiro versículo da Bíblia? Uhum. O Ô, primeiro tá igual, professor, o segundo, que já é um pouquinho diferente para mim, mas eu vou ler aqui, que eu tô com ela aberta. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Aí o segundo versículo. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Muito bem. E Aí, essa parte de deserto e vazia que é diferente, bem diferente de I'm seeing and I'm ready. isso é bem diferente, não é? Porque você falou como se você soubesse o que é que significa unseen and unready. O que você acha que significa unseen e unready? Unready eu tenho uma tradução mais, digamos assim, mais fácil. É que não preparado. Unready, não preparado. Unseen seria. Eu conheço mais como o advérbio, né? Unseemly seria uma coisa. Unseemly seria. Uma coisa que não é agradável, sabe? Quando você está, por exemplo, você está conversando uma coisa e você começa a discutir tópicos escatológicos, aí é uma coisa unseemly, seria desagradável, deselegante, uma coisa, mas seria mais do tipo, seria do tipo, realmente, seria discutir, unseemly seria algo pior do que não agradável, seria algo que realmente não deveria ser visto, sabe? Mas não é unseen, aí, se você fosse traduzir as partes das palavras, não seria isso. Mas o advérbio seria nesse sentido. Sim, mas assim, o seu comentário é proveitoso, é útil para o contexto. Aí você tem que comparar esse e mas o problema é que você não deu bem uma tradução. Unready, você deu uma tradução para não o quê? Não pronta, não preparada. Não pronto, não preparado. Agora, unseen, qual seria a tradução mais simples para não unseen? Literalmente seria não visto? Isso. Literalmente seria não visto, né? Tudo bem? Tudo. Aí Mas pode ser interpretado com essa carga semântica que você trouxe aí, né? Mas aí você tá já aumentando, né? As, a interpretação, né? no caso, é verdade. Na verdade, eu estou dando a interpretação, digamos, se eu estivesse lendo um texto moderno, seria esse o uso, né? Mas Isso, você tem razão. isso, muito bem, muito bem. Aí, cadê o João Batista? João Batista, você achou a Bíblia que você tinha? achei, Ele professor. mostrou, ele mostrou. Cadê? Mostra de novo aí. Eu vou dar destaque para você, porque agora eu estou Tá dando travando. para ver? Eu vou dar um destaque para você. Por Tá dando favor, para ver, mostre. professor? Mostre para a câmera, sua câmera, a Bíblia. Não, você tem que Aqui, mostrar assim primeiro mostra a capa. Mostra a capa. ela tá meio ruim, aqui, ó. Ah, não dá para ver o título? Ah, Mostra não, mas ela é a plenitude. mas a capa de dentro, como a primeira Sim, página. sim. Ela é plenitude. Mas pode mostrar? Pode mostrar? Tá dando para ver? Isso. Bíblia de Estudo. Bíblia. Bíblia de Estudo Plenitude, não é? Aí tem mais uma coisinha escrita. O que tem escrito aí? Edição com letras vermelhas. A Bíblia de Estudo Plenitude, que revela toda a plenitude de Deus em toda a palavra de Deus. Aí Almeida, revista e corrigida. E aí, onde é que diz que tem os números de Strong?
Aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Só que aqui, no início, onde eu estava olhando aqui, ela está no hebraico. Dá para ver aqui? Sim. Aqui, Flávio. Aí como é que você sabe que os números são do hebraico? Tem uma letra? Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem criou, aí tem bara, que seria no hebraico, aí tem strong, aí tem 0, 1254. Aí ele vai dizer o que significa. Formar, modelar, Tente produzir. aumentar, tente distanciar um pouquinho assim a tela para ver se a gente consegue focar. Ainda não focou. Aí eu vou tentar fazer assim. É porque eu estou no celular e eu tentei ligar o computador, mas ele está muito lento aqui. Assim, eu sei, mas todo mundo está vendo ou não ele? Todo mundo está vendo a Bíblia? Está, professor. Tá bem nessa partezinha aqui, ó. Ainda tá ruim. Espere, deixa eu aqui dar o destaque aqui para você. Vai, mais para frente. Vai um pouquinho. Vamos. Vamos ver se para. Não focou. Eu consigo ver o sangue de um lado, mas eu não consigo ler assim, assim, ó, Sim, é aqui, ó. estou vendo. Tá difícil de focar. Em vez de focar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou tirar uma foto, aí eu envio para o senhor. Não, isso aí você pode fazer isso no grupo do WhatsApp. Tá entendendo? O grupo do WhatsApp, Pronto. agora eu tenho que lembrar de uma coisa. Que eu acho que eu bloqueei. Eu bloqueei ou não o grupo do WhatsApp para que vocês pudessem mandar mensagens? Me digam aí. Tá bloqueado ou tá... Eu não consigo mandar. Não? Eu não consigo. Não consegue, então eu tenho que desbloquear esse grupo para poder vocês poderem mandar mensagem no grupo, porque o negócio é porque as pessoas, sabe, de vez em quando as pessoas mandam as mensagens assim, começam a brigar, né? Aí eu bloqueei as mensagens no grupo, gente. Me perdoe, mas eu bloqueei. Então fez bem. É muita gente para tomar conta. Pois é, você tem que lembrar que o grupo tinha mais de 100 pessoas, tá entendendo? Aí deixa eu só. Deixa eu dar um destaque aqui para mim. Eu vou dar aqui um destaque aqui para mim e vou tirar aqui o negócio aqui. Eu vou dar aqui um destaque para mim. Pronto, eu dei um destaque aqui para mim na gravação. Aí eu vou, por favor, olhem para mim. Vocês estão vendo? Estão olhando para mim? Sim. Eu tenho que pegar um outro livro. Espera, deixa eu pegar um outro livro. Pronto. Aí, o menino aí, o João Batista mostrou na plenitude que lá tinha um número e tinha a palavra assim. João Batista, você pode ler as palavras em hebraico que tem? Bara. Bara, né? Quer criar. Criar, né? Bara. Aí tem. Qual é o número que tem? Tem um H, é? H. Deixa eu olhar. Tem uma letra e um número? Não, aí tem strong. Strong. Isso, aí tem 0, 1, 2, 4, 5. Que o número seria quanto? Lê como se fosse um número mesmo. Seria 0, 1254. 1254. Mas isso aí é como se, o bara seria esse número na lista do Strong. Vocês estão entendendo? Isso. Você está entendendo, Viviane? Ele fez uma lista de todas as palavras que tem na Bíblia e aí ele numerou? Exatamente. E isso é esse tijolão aqui, ó, Viviane. Você tem que ter. É um negócio bonito. Dá para brigar, dá para acertar na cabeça do bandido quando ele vier ele pegar no sinal. Tá entendendo? É um calhamaço. Entendeu? Aqui, ó. Isso aqui é a lista do
do Strong's. Isso, tá vendo como é? Ele chama de Uhum. Exhaustive Concordance of the Bible. Exhaustive Concordance of the Bible. Seria uma concordância exaustiva da Bíblia. Só que ele pega isso, ele pega as palavras no hebraico e no grego, porque você tem que saber que a Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então ele faz uma lista das palavras e bota um nome, bota um número. Uhum. Deu para entender? Aí Deu. você pode comprar, né, esse livro, mas também pode baixar um PDF, e também pode consultar no site. Às vezes, em cima da palavra vai ter esses números, e esses números são da concordância de Strong's. Tá dando para entender? O nome dele é James Strong's. Isso, James Strong. Mas não é o Charles. O Charles, aí o Charles, aí assim, se você quiser ler a Bíblia em hebraico, tem muitos sites também, mas você pode comprar aqui um livro como esse aqui, a Bíblia Hebraica. Vocês estão entendendo? Uhum. A minha tá guardadinha, porque essa aqui eu mais coleciono do que eu uso mais ao site, tá entendendo? Só para mostrar para vocês que ela existe. Você pode ir numa livraria e comprar. Não é impossível comprar a Bíblia em hebraico. Compreende? E aí, mas você sabe que a Bíblia não foi só escrita em hebraico. Existe uma outra Bíblia, que é essa aqui, a Septuaginta. Você já ouviu falar da Septuaginta? O que você acha que é a Septuaginta? Foi uma tradução dos judeus gregos, do hebraico para o grego, no caso, porque os hebreus não moravam só na Palestina, né? Eles moravam em todos os cantos, e a língua no segundo século antes de Cristo, até não sei que século, a língua franca era o grego, né? Então, eles traduziram. Com certeza. Boa resposta. Acho que foi, se eu não me engano, foi Alexandre o Grande que pediu para fazer a tradução do grego para colocar na biblioteca de Alexandria. Ele reuniu. É mais ou menos isso. O que Alexandre fez foi dominar né, o Egito e o mundo mediterrâneo até quase a Índia, né? Aí ele fundou várias cidades chamadas Alexandria. Uma dessas Alexandrias era no Egito. E lá, depois que ele morreu, o império dele se dividiu, né? E o Ptolomeu, que era um dos governantes do império dele dividido, né? Governava o Egito, né? É ele que vai encomendar essa tradução, ou o começo da tradução. Vocês estão entendendo a história? Se eu não me engano, ele reuniu 70 anciãos de Israel, que seriam os líderes de Israel, que tinham conhecimento, e esses líderes é quem fizeram a tradução do hebraico para o grego. Isso, mas eles não fizeram essa tradução de todos os livros do Antigo Testamento que a gente conhece. Eles fizeram o da Torá, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros. Posteriormente, outros judeus
helênicos, judeus que falavam e escreviam grego, vão traduzir o resto do Novo Testamento para o grego. E aí a reunião de todos esses livros. Não, inicialmente o que era chamado de Septuaginta era só a Torá, só o Pentateuco traduzido para o grego. Os 5 primeiros livros. Todo mundo está entendendo? Uhum. E aí, posteriormente, vai se traduzir o resto dos livros, e inclusive alguns outros livros que os judeus ortodoxos e os cristãos evangélicos consideram apócrifos, e que a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega considera deuterocanônicos. Então, por exemplo, na sua Bíblia, Viviane, que você tem aí, vai ter uns livros que não tem aqui nessa Bíblia hebraica aqui. Você está entendendo? Vai ter uns livros aqui que não vai fazer parte do cânone aqui da Bíblia hebraica, mas que faz parte do cânone da Igreja Católica, ou fez durante muito tempo, e você encontra aqui dentro da coleção da Septuaginta. Tá entendendo, Viviane? Tô. Como é o nome? É Eclesiástico e... Como é o nome do outro livro, meu Deus do céu? Bem, Eclesiástico e outro que eu não tô lembrando agora. Você vai conseguir dizer todos? Sabedoria. Não. Sabedoria e Eclesiásticos, que eu sei que não estão na... Você consegue dizer Macabeus. 2 só? Primeiro, eu só consigo dizer 2. Macabeus. Olha aí, alguém que sabe tá falando aí. Quem é que sabe? Acho que é Sabedoria Eclesiástico. João Batista, vai, começa, vai falando. Primeiro, quantos são os famosos? Apócrifos. Porque quantos eles são? Se eu não me engano, são 7. Isso, são 7 famosos. 7 que a gente pode dizer que são livros inteiros diferentes. Agora vai, tenta dizer aí a lista dos 7. Eclesiásticos, Sabedorias, 1º e 2º Macabeus. Foi 4. Se eu não me engano, Judite. 5. Falta 2. Judite. Agora... Deu um branco. Fugiu a memória. Foi. Assim, como dizem, tá na ponta da língua, mas... já sabe mais que todo mundo aqui. Antes os professores. O professor sabe, tá só... Mas eu quero que vocês participem da aula hoje. Tem 2, e os outros 2 ainda são mais fáceis do que esses. Bem, eu sabia com certeza que sabedoria Tobias. Tobias você já tinha dito? Não. Então é o 6º. Tá faltando mais um. Dos livros que são totalmente diferentes. Os que são diferentes. Totalmente diferentes. São livros inteiros totalmente diferentes. Porque o importante para mim não é bem os livros inteiros totalmente diferentes. O que eu quero que vocês saibam é que existe também partes de livros que lá na Septuaginta são diferentes, tá entendendo? E que tem, assim, livros que são repetidos, mas livros que são repetidos de forma diferente. Que um deles foi o que eu estudei, que foi o primeiro Esdras.
vocês, na Bíblia de todo mundo, tem Esdras, mas existe na Bíblia grega, na Septuaginta, existe o primeiro Esdras e o segundo Esdras. E o primeiro Esdras, ele meio que conta, a história que é contada no final de 2 Crônicas, no livro de Esdras e no livro de Neemias. É meio que uma síntese dessas partes todas. Entendem? É porque acredito assim também que quem escreveu Crônicas foi Neemias, né? Esdras, que Sim, escreveu. há uma teoria do cronista, né? Do cronista. Isso, Teria sido uma pessoa só. Vocês estão entendendo? Você já ouviu isso. falar, Viviane, disso? Assim como Não. também na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias vão fazer parte do mesmo livro. Sim, exatamente. Então, Eu tô. oi. Não, eu só tô dizendo porque ela, como ela é comentada, aí aqui ela tem os livros, tipo, aqui tá ela tem uma introdução, aí aqui tá a Bíblia, o que é na Bíblia hebraica, na Septuaginta, na Vulgata e na protestante, tá aqui os Isso, livros, então tu né? tem aí a lista Só, dos 7 livros diferentes. Não tem? não, porque eles separam por categorias, deixa eu ver se dá como mostrar. Sim, sim. Eles separam por categorias, aí os sapiensais eu já tinha lido para ver o que era diferente, só que os outros estão misturados, que eu acho que estão aqui no meio de provérbios aqui e anteriores, que está aqui depois do Pentateuco, depois da Bíblia Sim. Hebraica. Uhum. Então eu não sei. Os sapientais eu sabia porque eu já tinha lido ela que era diferente, mas os outros não. Dá para ver a tabela? Deu para ver, mas eu não dei o zoom em você. Uhum, Deixa eu dar o zoom em você. tudo bem. Não, para. Vai. Uhum. Pronto. Agora deu para ver alguma coisa. Pronto. Aí eu consigo ler aqui, né? A católica, nossa nova Vulgata, Septuaginta, e a Bíblia hebraica, né? E a Bíblia protestante. E aí você tem assim livros do Pentateuco, são os mesmos. Aí livros históricos são quase os mesmos. Aí tem assim os escritos, que é lá no hebraico, né? E o sapiensais, como são chamados na Septuaginta, e nos outros também são chamados de sapiensais. Só que eu acho que tem mais não sei se é mais ou tá contado de uma forma diferente na hebraica, né? Aí os proféticos também tá contado de uma forma diferente. E aí tem assim o que você tem que olhar, você tem que me dizer o que tá só na Septuaginta e que não tem nos outros. Ou melhor, que está na Septuaginta e na Vulgata, por exemplo. Ou só na Septuaginta. Na Septuaginta, Isso. certo. O que só está na Septuaginta e não está nas outras? Ou só na Septuaginta e na Então, Vulgata? pronto, o que está só na Septuaginta, aqui, peraí, tem Judas, tem Juízes, tem Ruth, tem... Professor, porque ele usa uma nomenclatura aqui que eu não estou familiarizada, então eu não vou saber não, porque ele usa, por exemplo, metade de Salmos, 3/4 de Reis, então, meio Crônicas, 1 ou 3 Esdras, aí 2 Esdras, Septuaginta. 1 ou 3 Esdras, aí 2 Esdras, aí aí aqui está Esdras mais fragmentos do Deuterocanônico, 3/4 de Macabeus, então tá assim, porque eu não estou entendendo essa nomenclatura dele. Isso. Mas lendo com calma você vai entender. Agora, mas você tem que entender que vai haver uma certa variação. Entendeu? Sim, entendo. Todo mundo entendeu essa variação, né? Ou não? Depois, olha, você vai bater uma foto disso aí, vai botar lá no grupo do WhatsApp, todo mundo vai comparar os quadros. Está bem? Certo, tá bem.
Aí é. Professor, Oi. a Bíblia de Jerusalém ainda também é mais diferente, né? Não, a tradução da Bíblia de Jerusalém é uma tradução que ela tem muitas notas sobre isso. Ela fala muito sobre isso, sobre essa questão da variação, porque ela leva em conta todos os textos. Tá entendendo? Ela leva em conta todos os textos. Ela não é uma Bíblia protestante, ela é mais ou menos uma Bíblia. Como é que a gente diria? Ecumênica. Vocês estão entendendo? Existe uma outra Bíblia que também é ecumênica, que ela se chama. Teb. Teb, eu acho. Que acho que é a tradução ecumênica da Bíblia. Mas não é não é tão comum de encontrar nas livrarias. Eu queria ter uma grandona assim, mas eu só tenho uma bem pequenininha. Eu não sei se vocês têm. Mas se vocês puderem ter uma Bíblia de Jerusalém, ela é mais ou menos ecumênica, porque ela vai debater essa questão do dogma. Do dogma não, do cânon. Vocês estão entendendo? Ela vai apresentar a tradução e ela vai ter notas a respeito das variantes. Deu para entender? Mas ela tem livro. Ela vai ter livro, professor, que não tem na protestante e na católica romana? Livros diferentes? Não, ela vai ter os que tem, todos os que tem na romana, e aí por exemplo, em Esdras, ela vai comentar, olha, em primeiro Esdras grego, tem assim. Vocês estão entendendo? Ah, Lá no ela não fala de Enoque, não. Hã? Não, não. Aí já Enoque. é uma outra categoria. Uma outra categoria. Vocês estão entendendo? Porque se a gente for procurar apócrifos, a gente vai encontrar um monte de outros apócrifos, né? E às vezes a arqueologia encontra uns apócrifos. Encontrou né, um dia desses um pedacinho de outro. Vocês ouviram falar do que eles encontraram um pedacinho da infância de Jesus? De James, de Tiago. Uhum. Foi, então tem apócrifos, tem uns apócrifos que nem todos foram editados, ou se foram editados, às vezes a edição não é muito boa. Eu tenho umas edições aqui traduzidas dos apócrifos que não é muito boa. Mas, assim, é interessante para você ler, né, os apócrifos. Mas, assim, quando eu estou falando de apócrifos, eu já estou falando dos apócrifos agora que até a Igreja Católica considera apócrifo. Deu para entender? Porque... professor, mas é assim... Eu sou católica, mas é a questão dos apócrifos, por exemplo, a Bíblia católica, né, foi lá no Concílio de Trento, 1600 e pouco. Até então, por exemplo, você vê muito em arte medieval, você tem a questão da história de Jesus com uma pomba, até nos filmes, né? Se você perceber os filmes antigos de Jesus, tem ele menino, né, criando uma pomba, né? Ele faz uma pomba de barro e assopra e a pomba vai voar. Essa é uma história conhecida há muitos anos. A questão dos apócrifos não é que, digamos assim, seja tudo mentira, ou seja tudo enganação, ou seja tudo coisado. É que só que eles separaram, digamos assim, tem esses livros que a gente tem certeza que são apostólicos e que tem a doutrina certa, e tem esses livros que a gente não sabe. Não é que esses livros não prestem, é só que esses livros a gente não sabe, né? Tem a Mariologia inteira da questão de Santana e da infância de Maria. Então, nos apócrifos, você estuda Mariologia para você saber disso, mas não é essencial e não é apostólico. Então, não precisa estar na Bíblia. Mas não é porque não precisa estar na Bíblia que seja mentira. Não, assim, mas, enfim, desculpa. Calma. Eu só quero explicar o que é que tem na de Jerusalém, tá entendendo?
Então, tá. na de Jerusalém, por exemplo, vai ter, assim, todos esses 7 livros aí, tá entendendo? Que os protestantes consideram apócrifos e os católicos consideram deuterocanônicos. Vocês estão entendendo? E Sim. mas, por exemplo, não vai ter 2 livros de Esdras. Vai ter só um livro de Esdras, mas nas notas de rodapé, na tradução, vai fazer-se referência ao primeiro livro de Esdras grego. Vocês compreendem isso? Sim. Porque ele vai se fazer referência para dizer assim, olha, como se fosse uma variante textual. Tá dizendo, ó, no segundo livro de Esdras e no Esdras hebraico, diz assim, mas no primeiro livro de Esdras grego, fala desse jeito. Deu para entender o que a de Jerusalém faz? Uhum. Pronto, expliquei. Mas, fora isso, você tem que entender que o texto em grego não vai ser exatamente igual ao texto em hebraico. Porque o texto em hebraico que nós temos é um texto mais novo do que o texto em grego. Então, aí muitos vão dizer assim, na verdade, a gente não pode confiar tanto no texto que a gente tem hebraico, porque algumas traduções para o grego são mais antigas e provavelmente elas traduzem um texto hebraico que existia, mas que com o tempo foi alterado. Você está entendendo, Viviane? Tô. É só pra... É a questão também. Não, essa questão também, digamos assim. Por exemplo, voltando aqui ao texto do Charles. Ele fez todo esse trabalho, certo, ok. Mas se for para retomar, quantas cópias, não de Gênesis também, né? Que se passaram, vamos dizer que eles descobrem a Torá que seja do 2º século da Palestina. Aí eles vão encontrar outra Torá que foi de 50 anos depois, numa cidade mais ao norte. Aí tem algumas diferençazinhas. Como é que eles vão descobrir? Como é que ele concilia isso? Entendeu? Porque não existe quer dizer, para os hebreus hoje em dia tem, porque eles têm uma que é oficial. Isso. Mas se a gente for reconstruir... Os judeus, sim. Os samaritanos têm outra. Pois é. Aí, mas volta... Eles têm outra. Que essa é usada. Pois é. O mundo todo usa a dos judeus, mas os samaritanos têm um outro texto. Cadê? Pois é, mas vamos até, digamos, uma coisa mais recente, as cartas paulinas. A gente não tem as cartas paulinas, a gente tem as cópias das cópias das cópias das cartas paulinas. Então, se a gente pega uma cópia que tem uma palavra diferente de outra cópia, quem é que decide que essa cópia aqui é certa e que essa cópia aqui não presta? Não, mas é que tá. Quem é que decide? Olha, o que a gente faz é um negócio chamado crítica textual, né? Que é um negócio muito complicado, tá entendendo? Onde você tem todo um debate, onde você tenta considerar quais são os manuscritos mais antigos e mais completos, tá entendendo? E aí você tenta avaliar qual é a leitura melhor, entende? Ou não? Aí Não, eu entendo. É assim. Então, existem edições críticas. E do Novo Testamento inteiro. Então, elas tentam chegar mais próxima de um texto prototípico. Vocês estão entendendo? Às vezes elas tiram um pedaço, às vezes trocam a ordem de uma palavra para poder estabelecer um texto mais prototípico. Tá entendendo? Então, é isso que as edições críticas do Novo Testamento, por exemplo, tentam fazer. E essa edição aqui azul que eu mostrei para você, Viviane, essa aqui, olha, da Sociedade Bíblica do Brasil, ela é baseada na edição alemã
mais recente da Septuaginta. Tá entendendo? Então, lá na Alemanha, teve todo um trabalho durante anos, a vida inteira de estudiosos, para poder estabelecer um texto crítico. Compreende? Aí agora, lá eu tenho também do Novo Testamento. Se você for numa livraria, você consegue comprar uma edição crítica do Novo Testamento. Tá bom? Mas, ó. Não. Sim, mas deixa eu falar. Aí o que é que o Charles fez? Vamos entender o que foi que o Charles fez. Eu preciso explicar o que foi que o Charles fez. O Charles fez muita coisa. O Charles está bem velhinho. Se você procurar o nome dele no YouTube, você vê ele falando. Foi o trabalho da vida dele toda. Entendeu? Entenda o que foi que o Charles fez. O Charles queria que as pessoas pudessem ter uma edição do texto da Bíblia em grego antigo, tá entendendo? E por que ele chamou de poliglota? Porque ele fez essa edição. Na verdade, não é poliglota, é bilíngue. Ele exagerou um pouquinho na baladeira. Não é poliglota, é bilíngue. Não sei se vocês perceberam, né? Ele exagerou um pouquinho no título. Não é poliglota, é bilíngue. Quais são as línguas que tem na Bíblia dele? É uma Bíblia inteira. Antigo Testamento e Novo Testamento em grego antigo e em grego koiné. Não é grego clássico, é grego koiné. E inglês. Bora, gente. Inglês, gente. Vocês não estão vendo, não? Aí, ó. Eu estou esperando o pessoal dizer também. João Batista, Josué. Pois é. É em inglês. Então, o Charles fez isso. Foi um trabalho da vida dele toda. Ele já está bem velhinho. Entendeu? Então, foi isso. Aí ele fez essa edição. Por quê? Qual era o objetivo dele? Que as pessoas pudessem ter um texto para ler, né? Em grego koiné, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Depois que ele fez isso aqui, depois saiu outras edições críticas, tanto da Septuaginta quanto do Novo Testamento, que não tem o mesmo texto que ele usou. Compreende? Não vai. Uhum. O texto que ele usou, a gente pode dizer que é um texto mais religioso. Tá entendendo? É um texto mais tradicional, não é um texto crítico. Tá entendendo? Ele ele não tirou um monte de partes nem nada. Ele encaixou as partes que ele achou que faziam mais sentido e tudo mais. Então é uma edição diferente da Septuaginta e diferente do Novo Testamento crítico que você vai encontrar numa livraria. Tá entendendo? Então, se eu for bater esse aqui, ou então no site da Sociedade Bíblica Alemã, com aquele ali, pode ser que tenha uma variaçãozinha. Vocês estão entendendo ou não? Uhum. Mas no começo, não. No começo é igual. É só se a gente fosse querer ler as 2.090 páginas, Viviane. Se a gente fosse querer ler 2.090 páginas, é que você ia ficar, nossa, o Charles escolheu essa palavra, mas na edição crítica escolheram essa outra palavra. Tá entendendo? Isso é um trabalho de estudo que você pode fazer se você quiser passar um tempo, escrever um artigo. Vocês estão entendendo? Fazer uma tese de dissertação, né? O trabalho desse não é pouco pequeno, não. Exatamente. Não é um artigo, não. Não, Bruno. Mas eu tô ok com isso. É só justamente isso que eu queria dizer, porque eu tenho a impressão que às vezes as pessoas acham, por exemplo, que a Bíblia realmente alguém escreveu, os apóstolos escreveram e chegou a mesma cópia para todo mundo aqui. Só que foi um trabalho muito mais difícil do que esse para chegar na nossa mão, né? Sim. É um trabalho muito mais.
Então, às vezes, a pessoa fica, não, E toda tradução nova da Bíblia tem que levar esse tipo de coisa em consideração, e tem toda uma briga e tudo mais. Tem gente, Viviane, que só aceita determinadas traduções. Só se for do século XVI, só aceita a tradução. Em alemão, só aceita a do menino, como é o nome dele? do calvinista, João Calvino, não. Isso. O nome dele é do Calvino, não. O nome dele não era Calvino, não era João, não. Era. Mas é esse aí. Como é o nome dele? Não, você está confundindo. Martim Lutero? É Lutero. Lutero foi quem fez o trabalho, Viviane. Não bote os loiros por causa não. Foi o Lutero que foi pegar lá a Bíblia para traduzir. Mas Calvino também traduzia, se eu não estou enganada, ele traduzia também. Mas já bom, ele só aceita do Lutero. Tá bom. Do Lutero. Do Lutero. Isso, a famosa é a do Lutero. Tem gente que, na alemão, só aceita a do Lutero. Tem gente que, no inglês, só aceita a King James de 1611. Não aceita New Standard, Living Bible, New International Translation, nada. Tem que ser a King James de 1611. Tá entendendo? E tem gente, por exemplo, que só aceita a Almeida corrigida ou a Almeida atualizada. Tá entendendo? Olha a gata ali, ó. Oi, Lola. Tô aqui. Pronto. Então tem esse tipo de gente, tá entendendo? Não. Aí é. Mas se eu fosse dar a minha opinião, eu posso dizer para vocês que a de Jerusalém é uma tradução muito boa e é uma tradução relativamente ecumênica. Não puxa para dogmas. Não é porque existem umas certas traduções que são heréticas. Tá bom, Viviane? Existem traduções que todo mundo considera heréticas. Eu não vou falar quais são. Mas todo mundo considera herética. Qualquer. Está bem? Então é isso. Tá bom. E aí, pronto. Aí, o que eu estava dizendo? Aí mas vamos aqui tentar ver o que o Charles fez. Percebam como foi que ele editou. Ele não editou de qualquer jeito, não. Lê para mim, Viviane, o grego, para você ver como foi que o Charles fez. En arche epoinesen o Deus ton uranon kai tengen. En auratos kai akatas keutos kai skotos epano tes abusu kai pneuma teu epifereto. Isso. Fazer a pausa aí. Aí, na questão da escrita, o que o Charles fez? Que é diferentão. Por exemplo, ele juntou, por exemplo, cadê aqui? Cadê que eu tava vendo? Por exemplo, teu, ele botou junto, que era do genitivo, então ele juntou de Deus, que era para marcar, que não tem, já que em inglês ele teria que usar duas palavras para exprimir que é uma coisa só, ele colocou junto em itálico de God, of God. Sim, mas isso aí que você está falando é da tradução interlinear. Como foi que ele organizou a tradução interlinear dele do grego, né?
Mas o que Uhum. eu quero saber, que você preste atenção, como foi que ele fez a ortografia dele do grego. Não tem espíritos, não tem espírito, só tem acento agudo. Aliás, isso é um agudo ou é um ponto? É um Só tem um ponto ponto. para indicar onde estressa a sílaba. E Não tem acentos e não tem espíritos. isso, que mais não tem? Acento espíritos. Não percebo o que mais não tem. Não tem iota subscrito. Não tem iota Sim, subscrito também. sim. Vocês estão entendendo como foi a Isso aqui edição que ele fez? Sim. Então, olha, ele fez uma edição do texto, uma ortografia do texto, onde ele não colocou espírito, ele não colocou iota subscrito e ele não colocou acento circunflexo, nem grave, nem agudo. O que ele colocou para marcar o estresse, para marcar a sílaba tônica, foi um ponto. Vocês estão vendo? Onde é que... E ele colocou os pontos só quando a palavra era... mas não era um monossílabo. Não era uma sílaba só. Vocês estão vendo? Quando a palavra era de 2 sílabas, ou 3 sílabas ou mais, aí ele colocou o ponto. Vocês estão vendo? Sim. E aí, se você for ver os vídeos dele lá no YouTube, porque ele tem um canal no YouTube, bem velhinho, ele lendo, né, a edição dele, né? Ele não lê com a pronúncia erasmiana. Ele lê com a pronúncia moderna. Ele lê com a pronúncia moderna, com a pronúncia itacista. Então, Viviane, quando você vai ver os vídeos dele, ele lê assim: Enarchi episen o theos tonuranon que tingi, ide igi in aoratos, que akataskevatos, que skotos epanotis aviso que pneuma theu epeféreto. Então, no Koiné, o U tem som de V mesmo? O Y? Isso é O Y? não é um. Isso aí Não é o Y, é o. Isso. É o. Meu Deus, esse é o nome da letra. Mas tem som de V mesmo para eles? Não, não é uma certeza. Isso é como o grego é pronunciado desde a Idade Média para cá. Com certeza, o grego já é pronunciado desde a Idade Média para cá. Tá Entendi. Mas, assim, se você vai a alguns... Tem muito debate sobre como é que o Koiné era pronunciado no século I, século II. Vocês estão compreendendo? Então, eu não vou entrar nesse mérito, porque aí eu teria que passar muitas aulas explicando, dar um curso de pronúncia do grego Koiné, a reconstrução da pronúncia do grego Koiné do século I e do século II depois de Cristo. Vocês estão entendendo? A gente teria que ler um livro de 1000 páginas, ou a versão resumida desse livro de 1000 páginas, que tem umas 100 e poucas páginas, tá entendendo? Em inglês, para poder ver as evidências sobre dessas pronúncias. Compreendem? Mas eu queria mostrar essa edição para vocês, porque eu agora estou tendendo a querer usar pedagogicamente um texto mais limpo, tá entendendo? Eu tô querendo parar de usar espíritos, eu tô querendo parar de usar acentos nas minhas aulas, porque vocês ficam muito inseguros. Ah, meu Deus! Aí ficam gaguejando, entende? Na hora de falar. Eu não quero que vocês gaguejem. Se você souber que tem um espírito, fale o espírito. Se não sabe se tem ou não tem, não fala. Vocês estão compreendendo
o que é. Porque a gente tem, assim, uns materiais, assim, muito bons, tá entendendo? Como esse, que tá. Nós temos um corpus de texto, que isso aqui é Greco-Koiné. Independente se isso aqui é edição crítica ou não, é Greco-Koiné, e uma versão bilíngue de Greco-Koiné. Então, é possível você estudar, passar assim, você pode seguir. Sabe a pessoa que lê um ano a Bíblia, Viviane? Você sabe, né, que é possível ler a Bíblia em um ano? Tem 800 poucas páginas, 1.600 páginas, vamos dizer, dá para ler. Sim, mas ó, se você ler a Bíblia, olha, normalmente você consegue ler a Bíblia em um ano, de uma maneira bem devagarzinha, se você ler 3 capítulos por dia e 5 capítulos no domingo. É. Normalmente é assim que os evangélicos fazem. Eu sei que você é católica, você não faz isso, mas normalmente os evangélicos, quando vão ler a Bíblia inteira pela primeira vez, fazem desse jeito. Depois eles fazem outras coisas malucas, Viviane. Os evangélicos fazem tipo maratonas, tipo, leem assim, a Bíblia em 30 dias, sei lá, tentam ler o Novo Testamento em, sei lá, 72 horas, aquela coisa assim, né? Junta assim um bando de adolescentes para poder fazer, né, assim, a maratona como se fosse uma gincana, esse tipo de coisa, tá entendendo? Eles fazem. Nós fazemos, eu me incluo. Não vou dizer não que eu não acharia divertido. Nunca fiz, mas eu acho divertido ver os adolescentes fazendo, tá entendendo? Eu li assim a Bíblia devagar mesmo, um ano, mas eu já vi, né, os adolescentes fazendo e eu acho divertido. Você tá entendendo? Então, hipoteticamente, você poderia pegar a Bíblia do Charles, tá entendendo? E ler, porque eu já percebi que a Viviane sabe inglês muito bem, tá entendendo? Ela tem um inglês assim finíssimo. Então, se ela quisesse, em um ano, ela poderia ler a edição da Septuaginta e do Novo Testamento do Charles. Bilíngue. Tá entendendo? Como é? Entendendo? Independente da pronúncia, Viviane, independente da pronúncia, se você fosse usar uma pronúncia erasmiana, uma pronúncia itacista ou etacista, se você fosse pronunciar os espíritos ou os iotas subscritos, vocês estão entendendo? Você conseguiria pegar esse material e ler com facilidade, porque ele está bilíngue. Você está entendendo? Ele é para ser um texto que ele é, como é que a gente chama? Ele é um input compreensível. Já ouviu essa palavra já, Viviane? Input compreensível? Não. Pois é. Se você quisesse melhorar drasticamente sua leitura de Greco-Koiné, você poderia se pôr um alto desafio de tentar ler a edição da Bíblia em Greco-Koiné do Charles em um ano. Se você não conseguisse ler ela inteira, você poderia se colocar assim, o desafio de ler, sei lá, o livro de Gênesis com 50 capítulos inteiros e tá entendendo? Em um determinado número de tempo. Eu não sei quanto tempo livre você tem, Viviane. Vai que você tenha um resto de férias agora, em julho, e você queira se colocar esse desafio de ler o livro de Gênesis inteiro, 50 capítulos, tá entendendo? Você conseguiria, tá entendendo? Seria o seu nível de Greco-Koiné, depois que você fizesse isso, aumentaria drasticamente. Compreende?
Então, vamos tentar. Eu estou ali com a teogonia parada, então vamos ler Gênesis. Exatamente, dá para fazer um artigo depois. Professor. Mas eu vou tentar. Sim. Como as traduções bilíngues são bem... Não são fáceis, são... Então, olha, só elas são, como é que diz? Elas são mais práticas do que você tá com uma dúvida numa palavra e você vai lá no dicionário e abre e procura. Porque a tradução bilíngue tem essa vantagem. Isso. Então, olha, uma outra coisa aqui que o Charles fez, porque o Charles fez muita coisa, pelo amor de Deus. O Charles tinha muito tempo livre. Eu não sei se ele era herdeiro, tá entendendo? Ou se tinha uma igreja, não sei o que foi, assim, que ele tinha muito tempo livre. Aí, o que ele fez com os números de Strong? Esses números de Strong, você sabe que os números de Strong são para o grego do Novo Testamento e para o hebraico do Antigo Testamento, né? Hebraico e aramaico do Antigo Testamento. Entende? Uhum. Então, os números de Strong, não tinha número de Strong para a Septuaginta. Aí, o que foi que o Charles fez? Professor, eu não estou familiarizado com o número de Strong para saber o que ele fez. Não. João, diz aí, João. O Charles. Deixa o João falar. Vai, João. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele pegou as palavras que eram os números das palavras de Strong do Novo Testamento e ele produziu para o Velho Testamento. Eu acho que o João acertou. Que foi que ele fez. Tá vendo? O João sabe. O João tem que falar. Quando ele sabe, ele tem que falar. Eu acho que ele fez uma pesquisa mesmo, para entender e repassar dessa forma. Sim. Aí o que é que o Charles fez? Deixa eu explicar. O Charles, ele cruzou as palavras que apareciam no Novo Testamento com as palavras que apareciam na Septuaginta. Você está entendendo? E aí, ele deu o mesmo número para a palavra que aparecia tanto no Novo Testamento quanto na Septuaginta. E para palavras que eram novas, ele botou assim, ponto 1, ponto 2, para dizer assim, que aquela palavra na lista estaria depois daquela outra palavra na lista do Strong. Vocês estão entendendo? Uhum. Isso se, por exemplo, aqui, acatasqueuastos. É uma palavra, tem um número 180.2. O que isso significa? Significa que é uma palavra que não aparece no Novo Testamento. Mas existe uma outra palavra muito parecida com essa, que aparece lá no Novo Testamento, e que o Strong deu o número de 180. E depois dessa palavra 180, tinha uma outra palavra muito parecida, na ordem alfabética, que ele deu, que o Charles deu o número 180.1. E depois dessa palavra, que ele deu o número 180.1, o Charles deu o número 180.2 para acatasqueuastos. Deu para entender? O que foi? Sim. Foi um trabalho muito grande o que o Charles fez. Não foi um trabalho pequeno, não. É um trabalho muito importante para os estudiosos do grego. Mesmo que você... E no caso dessa palavra em, que tem o número de Strong, aí tem o ponto 7, aí depois ainda tem o ponto 3. Ponto 7, ponto 3. Até? Certo. EDG, em, aí esse em tem essa numeração. Aí,
Aí você me pegou. Não sei dizer direito o que foi que aconteceu. Eu sei, por exemplo, que o Strong, às vezes ele errou. Às vezes, É humano, é humano, é às vezes, humano. contando tanta palavra, às vezes o Strong errou. Tá entendendo? Aí, por exemplo, às vezes o Strong deu 2 números para palavras que pareciam diferentes, mas na verdade eram a mesma palavra. Era um verbo, era um verbo, era uma variante de um verbo, era um verbo que tinha um radical diferente num outro tempo. Vocês estão entendendo? Aí, por exemplo, aquele ali, Epoiesen, por que tem 3 números ligados por hífens? Porque eu suponho que o Strongs cometeu erro 2 vezes e ele deu 3 números para o verbo poiel, que significa fazer, criar. Vocês estão entendendo? Uhum. Mas o Charles meio que resolveu isso, colocando os 3 números assim ligados por hífens. Agora, por que tem aquele when, tem ponto 7, ponto 3? Agora me pegou. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que o Charles explica na introdução do livro, porque esse livro tem introdução, tá bom? Então o Charles deve explicar. Aliás, deve ter um vídeo no YouTube onde o próprio Charles, falando em inglês, explica, tá entendendo? Pra gente, com a voz muito mansa, assim, que dá um soninho. Se você quiser dormir, é só botar um dos vídeos do Charles falando, porque ele é um senhor assim, bem... Então, você está falando assim, não sei o quê. Então, se quiser ver o Charles falando, ele é um vovô assim, que com a voz muito mansa. Então, mas assim, se você quiser só ler a explicação dele, ele tem uma introdução para esse livro. E outra coisa maluca que tem nesse livro, Viviane, eu vou mostrar aqui para vocês. Sim. Vou mostrar aqui. Eu tô procurando um vídeo do Charles. Pois é, deve ter, procura aí. Se você não achar, eu vou mostrar aqui pelo menos uma foto dele. Aí, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Tem a introdução, né? Sai um som aí. Olha. Sim. Aí, olha, quando chega bem aqui, olha. Quando chega bem aqui, o Charles fez um índice inglês grego. Tá entendendo? Com os números. Ele deu assim a tradução, né? E a palavra grega, né? Como foi que ele traduziu? Aí ele também fez a concordância. Ele fez a própria concordância dele, né? Porque ele já assim terminando assim tentando aperfeiçoar o trabalho do Strong. Vocês estão entendendo? Aí aqui eu não sei te explicar o que era aquele ponto alguma coisa, mas eu sei que ele aqui, olha como é que ele fez aqui. Você entende o que significa isso aqui, essa concordância? Por exemplo, tipo as palavras e aonde na Bíblia se encontram. Isso. Agathos. Tá vendo que agathos? Ele botou agathos e o número qual é? 18. Aí ele botou aqui algumas traduções, olha. Good, fit, capable, useful, better. E aí ele colocou aqui, olha, todos os versículos onde essa agathos aparece. Gênesis, em Êxodo, em Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel.
Aí continua aqui, né? Primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. H14 aparece muito. Aí Provérbios, Eclesiastes, só SO agora me deu um branco. Não sei se qual é esse livro. Teria que ver, né? Qual é a abreviatura que ele usa para só. Aí esse IS aqui deve ser. Sofonias, professor, é sofonias. Sofonias, né? Aí Ah, amiga. a Miriam tá aí, ó. Desculpa, Miriam. Você gosta de Sofonias, Miriam? Eu não li muito Sofonias. Talvez É um livro bom, viu, professor? A gente lê porque é um livro que vai trazer as raízes africanas, né? Tem muita raiz africana em Sofonias. Interessante. É bom de ler. Depois eu vou dar uma Agora, lida. deixa eu fazer uma pergunta, professor. Oi. Esse menino aí, como é o nome dele, hein? O Charles Vanderpool? Né? Ele só tem livro em inglês, né? Sim, ele é inglês, não, né? ele é um senhor já idoso, ele não vai, não deu tempo dele traduzir o livro dele, não, tá entendendo? Mas assim, se alguém, talvez no futuro alguém queira fazer uma tradução do livro dele, né? Mas por enquanto o trabalho dele não se perde, não se perde. Vocês podem aproveitar o trabalho dele, viu? Porque a parte da tradução do inglês para o português é mais fácil, moleza. O difícil é você aprender o grego, tá entendendo? Use o inglês como uma ferramenta para você aprender mais grego. Deu para entender? Eu não sei inglês, não, professor. Meu negócio é italiano. Oi? O negócio dela é italiano. Eu amo italiano, eu amo. Olha. Aí, o professor tem que fazer essa pergunta. Oi. Qual é a Bíblia que tem grego e português? Qual é? Uma tradução em português, tem algum? Tem, mas não tem assim a Septuaginta. Septuaginta, a gente não tem uma boa Septuaginta grego-português. Não tem. Entendeu? Talvez eu conseguisse te arrumar, Miriam, uma Septuaginta grego-italiano. Você quer uma Septuaginta grego-italiano? Quero. Aí é mais fácil. Quero. É mais fácil. Mas não vai ser Novo Testamento, vai ser só a Septuaginta. Tá bom? Só a Septuaginta. Isso. Tranquilo. Aí. Eu vou pegar ali na estante ali um negócio. Vou pegar. Tá. Cadê a Claudete, hein, gente? Não sei. Quem é Claudete? É uma amiga dela. Boa. Sim, tinha tanta gente aqui no começo, quando eu entrei na turma, que eu entrei já eu entrei no começo Entrei no começo, acho que quando vocês estavam começando a ver o capítulo 5, tinha tanta gente, cadê o povo? Mas olha, a Claudete, se a Claudete não veio hoje, ela veio no outro dia. Eu não tô achando. Eu queria mostrar 2 novos testamentos, mas eu só tô vendo um. Não, vou mostrar uma outra coisa. Uma outra coisa cara que só, difícil de encontrar. Não, vou pegar aqui um negócio caro que só, difícil de encontrar. Pronto, vou pegar aqui. Outra arma, Viviane, para você se defender dos bandidos. Ô, professor. Oi. Esse aí é uma arma boa, é uma armazinha que ela não é muito pesada, mas é pesadinha. João tem, ó. Olha aqui, Miriam. Esse aqui é o mais assim comum que você vai encontrar para assim grego português, tá vendo como ele é? Olha aqui. Tô vendo.
Então, ela só tem naquela livraria. Qual é o nome daquela livraria? Na Ela não Amazon? tem. Não, aqui no Ceará tem ela, tem tudo. Tem. Olha, você tem que ir, sabe aonde? Casa da Bíblia. Você vai na Casa da Bíblia, Miriam. Você encontra. Olha, Casa da Bíblia. tá entendendo? É aqui mas na Amazon também tem para vender. Aí é Novo Testamento interlinear grego-português. Tá entendendo? Se Só o meu. aí não vai ter aqueles numerozinhos ali, mas ele em compensação vai ser como se fosse três Novo Testamento junto. Uhum. Porque vai ter assim interlinear igual a isso aí, mas vai ter também a Almeida revista e atualizada numa coluna do lado e a nova tradução na linguagem de hoje numa então tá ótimo. uma terceira coluna, porque aí você tem uma tradução que é mais tradicional e uma outra tradução que é mais explicativa, mais assim, mais assim, numa linguagem mais comum, e uma tradução palavra por palavra para poder você entender bem o texto do Novo Testamento. Ótimo, professor. Tudo bem? Vou atrás dele. Tá ótimo, valeu, professor. É o que você pode comprar. Aí agora, deixa eu mostrar esse outro negócio aqui, esse monstro aqui. Esse monstro aqui é um negócio muito difícil de encontrar. Eu fui encontrar lá em Brasília, no sebo. Mas vai que um dia eles publicam de novo. Nunca se sabe. Um dia eles podem publicar isso aqui de novo e você encontrar. Aí o que é isso aqui? É um Antigo Testamento poliglota. Aí ele não é Esse aqui é poliglota, Viviane. Esse aqui não é que nem o Charles falou, não. Porque o Charles, na verdade, fez um livro bilíngue. O Charles exagerou um pouquinho na baladeira quando ele disse que era poliglota. Não era poliglota, não, Charles. É bilíngue. Agora, esse aqui é poliglota. Porque aqui eles colocaram numa coluna e eles não fizeram assim interlinear. Não é interlinear. É só colunas. Tá entendendo? Você entende o que é coluna? São 4 colunas. Então, tomar cuidado aqui, ó. 4 colunas. Então, numa coluna vai ser em grego, na outra coluna vai ser em hebraico, na outra coluna vai ser em português e na última coluna vai ser em inglês. Então, esse aqui é poliglota. É um Antigo Testamento. Então, ele vai... aqui você vai perceber quando é que a Septuaginta é diferente do texto massorético. O texto da Bíblia hebraica a gente chama de texto massorético. Vocês sabiam? Vocês todos sabiam que esse nome, massorético? Isso. Sabia. O texto da Bíblia hebraica a gente chama de texto massorético. Então, para você perceber qual é a diferença, né, entre o texto da Septuaginta e do texto massorético aqui, é só você perceber que você tem que saber hebraico e grego para você poder ler um do lado do outro. Não tá assim um debaixo do outro, não. Tá um do lado do outro. Aí você percebe a diferença lendo um e lendo o outro. Tá entendendo? E assim como se você quiser perceber a diferença das traduções para o português e para o inglês do hebraico, você tem que saber português, inglês, grego, hebraico, para poder comparar os 4. Deu para entender ou não? Sim, sim. Tranquilo, né? Mas hebraico ainda tá longe. Hebraico ainda tá longe. Pois é. Calma. Pois é. Pra estar perto do senhor, tá longe pra gente. Calma aí. Não sei para os outros, pra mim tá. Fazer a leitura agora. Fazer a leitura assim, por coluna, na internet é moleza. Então esse livro aqui, ele é mais assim um presente para mim, para eu guardar para um dia que eu tiver sem internet e quiser estudar num livro assim pesado, tá entendendo? Eu estudo nele. Mas assim, quando você quiser ler paralelo é moleza. Paralelo, você vai num site aqui chamado Word. Vou botar aqui. Ah, não. Tô com o meu teclado em grego. Aqui.
Tá mudando o teclado. Depois eu tenho que enrolar isso aqui de novo. Deixa eu guardar aqui. Deixa eu botar aqui, eu acho que é Word Project. Word Project. Bible. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vocês estão vendo ou não? Sim. Sim. Aí aqui, a gente vai aqui no wordproject.org. O site é esse, wordproject.org. Aí a gente escolhe assim umas bíblias. A gente pega umas bíblias para ler. Por exemplo, vamos dizer que a gente queira ler a Bíblia em grego e em aramaico. Não, aramaico tem umas, assim, vamos dizer assim, em hebraico, né? Em grego e em hebraico, né? Aí aqui, vamos ver aqui. A gente primeiro acha que ela em grego. Cadê aqui em grego? Aí o problema aqui do grego é que ele vai dar o grego moderno. Deixa eu ver se é o grego moderno que ele vai dar aqui. Esse aqui é o grego moderno. Deixa eu botar aqui. Aí deixa eu ver na outra versão. Se esse aqui. Não, espera aí. Ele bota nesse site não tem a Septuaginta. É chato, mas nesse site não tem a Septuaginta. Tem o Novo Testamento. Mas vamos dizer assim, vamos ler assim o Novo Testamento. O Novo Testamento é mais simples. Então, pega aqui o Novo Testamento. Aí aqui, essa versão aqui do Novo Testamento uma edição do Novo Testamento de 1894, que a gente chama também de texto recebido. É uma edição do Novo Testamento que é muito conhecida. Aí você quiser, mas aí ela tá assim, sem acento, sem espírito, sem nada. Aí, se a gente quiser, a gente... Cadê aqui? Onde é que tem a opção aqui? Não estou vendo a opção. Só porque eu queria mostrar o truque aqui que tem esse site aqui. Esse site é legal porque você pode botar duas ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tem como fazer o que eu estou dizendo, mas deixa eu ver aqui, resources. Acho que é nesse aqui, multi, pronto, tá aqui, achei. Tá entendendo? Aí aqui a gente pode botar aqui paralelo. Aí aqui a gente põe aqui de um lado, a gente escolhe uma língua de um lado, escolhe uma língua do outro. Deixa eu botar aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar italiano de um lado. Tem o grego antigo lá embaixo. Tem? Deixa eu botar. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui. Você achou o grego antigo? Cadê? Old Greek. Tava em... Deixa eu ver aqui.
Não, mas aqui não está. Aqui tá no coisa, tá na... não é a Septuaginta aqui. Aqui é grego moderno. Mas, por exemplo, se a gente quiser botar aqui... Se a gente quiser botar aqui... Se a gente botar em Mateus... Não vou botar em Mateus, não. Vou botar em João. João é mais bonito. Olha lá aqui. João. Olha lá aqui. Vamos botar em João. Aí vai aqui. Vai para João. Aí em João tá no grecoiné. Aí desse lado aqui tá em inglês. Aí desse lado aqui a gente pode querer mudar. Tá entendendo? A gente muda aqui para uma daquelas outras línguas. Vamos botar assim, por exemplo, vamos botar... Bota português, professor, mesmo? Bota português. É boa ideia. Então aqui, ó, vou botar aqui o Almeida aqui. Tem Almeida aqui. João Almeida. Aí, olha, de um lado, ó, aí por coluna vai ficar assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aqui do lado lá tá, enarché en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Aí, ele estava no princípio com Deus. Hutos en enarché proston theon. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Panta di autu egeneto, kai horiz autu egeneto, ude hen ho gegone. Só que isso aqui eu tô lendo como se tivesse os acentos e os espíritos, né? Vocês estão entendendo? Sim. Aí aqui, olha, alguém aqui fez o favor de gravar isso aqui com a pronúncia moderna. Então, se eu clico aqui, olha, Enarchín o logos, que o logosin proston. Vocês estão ouvindo ou não? Que teosin o logos, utosin enarchi proston theon. Panta diavtu geneto, que corisavtu geneto udeen. O gegonen enavto zoiin, que zoiin to foston anthropon, que to fos entiskotia feni, que iskotia avto ukatelaven. Egeneto anthropos apestalmenos parateu, onoma avto Ioannis, utosilten is martirian. Inna martirisi peritu photos, inna pantes pistevsos in diabtu. Ukinekinos to fos, alina martirisi peritu photos, into fos to alitinon, o fotisi panta anthropon, komenoniston kosmon. Ento kosmo in, ke o kosmos diabtu geneto, ke o kosmos avton ukegno. Ista idia ilten, ke idi avton uparelavon. Osi de elavon avton, edo kenavtis exusian teknathiu geneste. Tis pistevusin isto onoma avtu, I uk exematon, ude ektelimatos sarkos, ude ektelimatos andros, alektheiu egenitisan. Και ο λόγος σάρξε γένετο, και εσκήνος ενένιμην, και εθεασάμιθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης κάριτος και αληθείας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού, και κέκραγεν λεγόν, ούτως είναι ο υπόν, ο όπις μου ερχόμενος εμπρόστεν μου γεγονέν, ότι πρώτος μου είναι, ότι εκ του πληρώματος αυτού ημείς πάντες ελάβομεν. Pantes. Vocês estavam acompanhando ou não? Me perdi também, professor. Também me perdi. Eu tava, mas me perdi. Eu prefiro acompanhar só o grego, aí eu consigo ver melhor. Mas assim, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui voltar só para esse aqui, para mostrar para vocês. É só bater esse site para a gente lá no grupo. Eu vou botar. Assim, deixa eu botar aqui no... Mas assim, eu vou botar só em grego. E aí depois vocês descobrem aqui como é que coloca as duas colunas, porque dá um certo trabalho. Tá bom? Aí aqui, por exemplo, aqui... Vai aqui no grego, né? Aí aqui tem dois novos testamentos. Um Novo Testamento é a edição de 1894, não tem acento nenhum. Aí esse aqui não é a edição mais contemporânea, que teve um trabalho de crítica, né? É uma edição mais antiga, né?
Aí, eu tenho a impressão que ele não lê a partir disso aqui, não. Ele leu a partir da outra. Então, se você for olhar, talvez o que ele esteja falando, em algum momento, foge ao que está escrito aqui. Vai ter pelo menos uma palavrinha a mais. Mas, assim, olha, você pode fazer assim, um trabalho de ouvir o que ele está falando e repetir o que ele está falando. Tá vendo aqui, ó, também, ó? Ele vai começar a falar, ó. Vive los Genesios Isu Christu, viu Davi, viu Abraão. Abraão é Genesenton Isaac, Isaac é Genesenton Jacob, Jacob é Genesenton Judan, Ketos Adelfus Autu, Judas é Genesenton Fares, Keton Sara, Ektes Tamar, Fares de Genesenton Esrom, Esrom de Genesenton Aram, Aram de Genesenton Aminadav, Aminadav de Genesenton Nason, Nason de Genesenton Salmon, Salmon de Genesenton Boes, ectis Rahab, Boes de Genesenton Jovid, ectis Ruth, Jovid de Genesenton Jesse, Jesse de Genesenton David, ton Basilea, David de Genesenton Solomona, ectis Tuuriu, Solomon de Genesenton Rovoam, Rovoam de Genesenton... Mas eu acabei botando em Mateus, né? O começo de Mateus é muito chato, gente, desculpa. Porque ele é a genealogia. Só faz sentido se você ler toda a Bíblia antes. Aí fica interessante. Deixa eu ver aqui. Eu queria mostrar a João, né? Então aqui, olha, gente. Vou mandar para vocês, João. Por favor, para um minutinho depois. Olha, outro projetinho para você, Viviane. Não vai, se você não for ler toda o livro de Gênesis, ou se não for ler todo o Novo Testamento em grego, talvez você queira ler pelo menos o livro de João, escutando a leitura aqui gravada por esse rapaz aqui. Vocês estão entendendo? Deixa eu mandar aqui para vocês o link aí. Já mandei no chat. Aí, não sei se depois se eu consigo abrir aqui o WhatsApp. Eu vou ver se eu abro o WhatsApp aqui para ver se eu mando também lá. E aí eu vou mandar também o PDF lá do Charles Vanderpool, para que vocês também, se quiserem ler um pedaço, podem ler. Não precisa ler todo, não. Mas é bom ler um pedaço. Tá bom? A maioria de vocês gosta de estudar a Bíblia e tudo mais. É interessante conhecer a Bíblia grega toda, tanto a Septuaginta quanto o Novo Testamento. Mesmo que seja uma edição que não seja a mais nova, mais crítica. Tudo bem? Pessoal, é aquela que você falou que é Septuaginta italiano. Ah, Septuaginta italiano. Você quer que eu te mostre agora? Vai lá, pessoal. Vai lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu botar aqui. Pessoal, já é 9 horas. É 9 horas. Eu sei, a aula tá acabando, mas é bom assim te mostrar assim as coisas que você quer ver. Quando alguém quer ver alguma coisa, eu vou te mostrar. Eu quero esse PDF todinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se tá nessa pasta aqui ou se tá na outra. Aqui. Deixa eu ver. Deve pra estar aqui nessa pasta aqui. Deixa eu ver. Quantas páginas, professor? Aqui, lá. Vocês estão vendo ou não estão vendo? Estão, né? Tá. Tá carregando, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. É isso. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá aqui? Cadê?
Era para estar aqui, mas eu não estou achando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não. Não é essa. Deixa eu ver aqui. A letra é tão mesmo, não é nem para ler. Não, eu sei, mas é porque eu não consegui abrir ainda. Eu não consegui achar qual é. Tá entendendo o que eu prometi? Você queria, né, a em italiano, né? Não, eu sei. Eu tô procurando aqui eu tava procurando aqui uma que eu tinha, mas não tô achando. Aí deixa eu ver aqui. Deve ser show, né, professor? Deixa eu ver aqui. Duas coisas que eu gosto, Bíblia e italiano. Deve estar na minha outra pasta. Deixa eu ver se eu abro aqui a outra pasta. É porque aqui tá no e-mail. Aí eu tenho que abrir o outro e-mail para poder ver se dá certo. Bíblia Almeida. Deixa eu ver aqui. Eu tenho Almeida. Eu tenho várias Bíblias, professor, porque eu estudo Bíblia e eu faço exegese. Eu sei, mas assim, você vai ter que me dar um tempinho. Então, olha assim, vamos terminar a aula hoje. Eu agradeço por vocês terem participado. Acho que foi proveitoso. E aí, na próxima aula, a gente volta para o Atenásia. Até o capítulo. A gente vai terminar o capítulo 7, vai começar o capítulo 8. Mais uma outra coisa assim que eu tinha falado no começo, que eu vou repetir. Vocês podem ouvir? É só um minutinho. É que eu estava conversando com o professor Ítalo, que ele estava querendo, no próximo semestre, participar do projeto lá do Logos, tá entendendo? Ele queria fazer, né? A ideia seria a gente fazer, né, as turmas do próximo semestre, tudo assim. E aí seriam as turmas diferenciadas. Por quê? Porque o problema é porque podia ser que ficasse muito difícil para vocês começar o grego, como é que chama? O grego intermediário, nesse negócio desse semestre quebrado, 2024, 2025. Então a gente teria. Então o meu projeto está mudando um pouquinho por causa da influência dele. Então, porque a ideia dele é assim: a gente tentaria fazer o curso menor, seria um curso de um semestre só. Vocês estão entendendo? E aí a gente faria um curso de um semestre só. E aí no ano que vem a gente acabaria com essa história de começar o grego 1 no meio do ano. Aí se a gente quisesse ter uma turma de grego 1, a gente começava a turma de grego 1 mais ou menos no começo do ano. Vocês estão entendendo? Não exatamente no meio do ano, porque já vai ser lá para maio, né? Mas seria mais ou menos no começo do ano. Aí teria uma turma de grego 1 começando mais ou menos em maio, teria uma turma de grego 3 também começando mais ou menos em maio. Mas no meio do caminho, antes de lá de maio, né, teria essa turma do Logos, que começaria lá outubro, novembro, dezembro, aí faria Natal, Ano Novo, aí voltava em janeiro, aí janeiro, fevereiro, março, abril. Vocês estão entendendo? Sim, professor. Viviane. Só para eu ver se eu entendi bem. A gente termina o 2, e aí a gente, no caso, tu está dizendo que retoma, vamos dizer, em setembro, outubro, até abril,
a gente tem esse curso de logos, todo mundo, e aí, depois disso a gente retoma para o grego 3 em maio de 2025. Sim, exatamente. Você entendeu. E quem aparecesse querendo fazer grego 1, só iria fazer grego 1 em 2025 mesmo. Tá entendendo? Uhum, entendo. Porque o problema... É claro, quem aparecesse querendo fazer grego 1, na verdade ia ter que fazer logos. Tá entendendo? Ia fazer... A gente ia chamar, sei lá, oficina de conversação em grego antigo. Ou tópicos de ensino-aprendizagem ativa de grego antigo. Eu ainda não criei o título do curso, não. Mas seria alguma coisa assim. Vocês estão entendendo? Sim, sim. E aí a gente poderia fazer, né, trabalhar nessas oficinas de conversação, de ensino ativo, onde eu faria perguntas, leríamos um texto em grego, eu faria perguntas sobre o texto em grego e vocês me responderiam em grego. E aí eu pediria para vocês conversarem em grego um com o outro, perguntando o nome, né? Pergunte, assim, Viviane, pergunte o nome da Miriam em grego. Você consegue fazer isso? E aí a Miriam teria que responder em grego, como é o nome dela. Entendeu? Entendo. Mas isso também seria para os alunos online também? Sim, seria para todos. Que a gente iria cortar um pouco. Não teria... A gente não ia fazer nem grego 3, nem grego 1 em 2024.2, porque ele seria um semestre muito quebrado. Que seria um semestre que vai começar no final do ano e vai terminar no começo do outro ano. Vocês estão entendendo? Aí poderia criar uma confusão assim na cabeça de vocês. Mas se a gente oferecesse um curso menor e diferente, aí essa era a ideia que o professor Ítalo contribuiu. Não seria a mesma coisa. Tá entendendo? Eu sei que todo mundo quer fazer grego 1 o tempo todo. Essa é umas pessoas, você não quer sair do grego 1, o tempo todo, né? Eu quero fazer grego 1, não sei o quê. Eu quero estudar o alfabeto. Pois sabe que você vai estudar o alfabeto, mas eu vou falar só em grego. Vou dizer, ó, tudo este into alfa, tudo este into beta. Alfa, não, beta, alfa, tá. Beta, Y, B, beta, eta, B. Eu vou fazer desse jeito. Vou dizer assim, legete, matetai. E vocês vão dizer assim, beta, alfa, vai ser desse jeito a primeira aula. Tô entendendo como é? Vocês aí que gostam de ver o alfabeto, assim, não, eu quero aprender o alfabeto, então a gente vai fazer o alfabeto desse jeito, né? Eu vou falar assim, tudo este into alfa, legete, alfa, aí Viviane, alfa, beta, alfa, ba, beta, alfa, ba, calos. Vai ser desse jeito. Tá entendendo como é que é? E disso para mais difícil. Vai crescendo. Primeiro dia vai ser desse jeito. E aí vai crescendo. Que depois eu vou perguntar assim... Ti este toonomasoi? Viviane? Toonomamoi este Gilbson. Lege Viviane. Toonomamoi este Viviane. Ou Viviane este. Toonomamoi. Viviane este. Viviane este. Isso. Calos. Lege Miriam.
Tieste tono mamoi. Tieste. É para eu perguntar para ela. Isso. Tieste tono matoi, Miriam. Não. Tieste tono matoi. Tonomatoi. Tieste tono matoi. Miriam, lege. Tono mamoi. Miriam. Isso. Calos. Tono mamoi. Miriam estim. Tono massoi. Miriam estim. Tono massoi. Viviane estim. Tono massoi. João Batista estim. Tono massoi. João Pedro estim. Tono massoi. Josué estim. Tono massoi. Gilson estim. Aí a gente vai fazer desse jeito, vocês estão entendendo? Isso aí já... Uhum. E disso aí vai ficando mais difícil. Mas vamos conseguir. Vocês vão pensar muito mais em grego. Vai ser uma coisa muito ativa, muito interessante. É um projeto que eu quero fazer para o próximo semestre. E o professor Ítalo disse que ele já vai fazer assim também. E talvez vai ser na mesma sala, vai ter 2 professores. Faz tempo que eu não tenho ninguém para dar aula junto. Vai ser legal. Se ele estiver lá junto comigo, vai ficar mais fácil ainda. Ele fica lá no computador, eu fico no computador e ele fica lá, porque ele é mais bonito. Não sei se vocês conhecem muito. Eu considero ele mais bonito que eu, mas é porque eu sou muito humilde. Ou, sei lá, com baixa autoestima. Então, vai ser legal, viu? Então, era isso que eu... Seria aula de conversação, Isso. Só que não vai ter leitura, vai ter tradução, mas vai ser muito mais ativo. Vocês estão entendendo? Porque não adianta você ler o texto e conseguir traduzir bem devagarinho, palavra por palavra, e não entender. Depois que traduziu, não entendeu nada. É preciso uma coisa mais dinâmica, mais rápida, mais automática. Tá entendendo? É isso que eu quero fazer. Tá entendendo? E aí a gente vai usar desenhos, a gente vai usar textos bilíngues, a gente vai usar as ferramentas que a gente tiver. Entendeu? Que ótimo. Bom, então é isso, gente. Boa noite. Até a semana que vem.